Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Boa noite. Para nós é uma satisfação estarmos aqui hoje para comentarmos o Evangelho. O tema é Evangelho do Dia porque é o Evangelho do Dia, né? De fato, nós, de nossa parte, não somos palestrantes, né? O que temos feito é ajudar no comentário do Evangelho nos centros em que nós passamos, em especial o centro em que eu frequento, especialmente todos os domingos, a partir das 6 horas, lá no Centro Espírita Jesus e Sua Doutrina, nas Damas, a gente faz o comentário do Evangelho. E esse comentário do Evangelho, do dia, nós tentamos seguir o máximo da recomendação dos Espíritos, né, de que ele seja, né, aberto a esmo, de que haja, né, uma reflexão em cima do que você vai pensando. Então, de fato, como sabemos que somos bem imperfeitos, né, e essa é uma marca do Espírito, ele sabe que é imperfeito, não se conforma com isso e tenta, por escolha, ser melhor do que ele mesmo a cada dia. Já que mesmo que ele não a escolhesse dessa maneira, existe uma lei do progresso, né, em que diz, como dizem os Espíritos, que ontem nós éramos piores do que hoje, hoje somos melhores do que ontem e amanhã certamente seremos melhores do que hoje. Então, essa lei ela já existe, isso vai acontecer, isso acontece. Mas com a utilização do nosso livre-arbítrio, né, nós nos tornamos filhos melhores, né, aqueles que tentam ao máximo não dar trabalho ao Pai, né, ao Criador. Então, nessa perspectiva é que nós, né, trazemos essa lógica do Evangelho, não preparamos as palestras, né, não há por isso uma palestra, há de fato um comentário no sentido que a gente não crê que tem todo um conhecimento a dispor, né? A gente crê que tem uma vida vivida e que tem experiências de outras encarnações e que, como nós temos limitações enquanto pessoas, enquanto espíritos imperfeitos, mas que não se conformam com a sua imperfeição e lutam seguindo o padrão do Mestre Jesus, é o melhor padrão que nós temos, né? Temos a pretensão de ser como ele e não há outro tipo de modelo, não há outro tipo de lógica básica para nós, né? Sem descartar os pontos positivos das demais religiões, mas para nós espíritas, né, um norte de luz, um norte de conduta, um norte de moral, um norte de prática é o Cristo, né? É o iluminado nessa mesma perspectiva. Então nós fazemos as falas partindo dessa experiência de pessoa limitada para pessoas também limitadas, mas que tentam seguir uma luz à luz do Evangelho. Então não há um arranjo, nem pensar. Então, de fato, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre digo, é o Evangelho do dia, que aí a gente vai saber o que é que vai, enfim, acontecer. Já que para o espírita também, a partir do momento que você começa a enxergar, a ler, a ouvir as palestras, a cantar as músicas, você passa a desenvolver uma ótica espírita. Ou seja, para tudo que você olha, é como se você sentisse o seu mentor espiritual falando com você e lhe mostrando aquela situação à luz do Espiritismo. E quando nós, porventura, claudicamos, nós falhamos, o nosso mentor, com a ótica espírita, vai dizer para nós onde é que nós erramos. E nós vamos nos tornando a cada dia melhores, no sentido de que nós vamos nos aperfeiçoando. E se nós falamos da vida alheia, por exemplo, se julgamos, como é o Evangelho aqui, o que vai acontecendo é que cada vez nós vamos julgando menos. Cada vez nós vamos falando menos. E isso vai começando, por exemplo, quando a gente fala e depois já começa a se sentir não tão bem, simplesmente porque falou. Com o tempo você vai começar a não se sentir bem por ter pensado. E um dia você simplesmente não vai fazer. E aí é a marca do um homem de bem, né? E é um evangelho que tem muito a ver com o não julgarás, né?
porque ele diz, começa dizendo todo o evangelho, como foi bem lido, dizendo exatamente isso. Morre, alguém diz, só morreu porque era um homem de bem. Se fosse alguém mau, não teria morrido, porque há um ditado no brocado que diz que vaso ruim não quebra fácil. E nós queremos levantar uma primeira perspectiva logo, no sentido de que o mal, e aí eu gosto de convergir com outras ideias, por exemplo, alguns trechos, por exemplo, do Seichonoye, ele fala que o mal não existe por si. Em termos físicos, não existe escuridão, o que existe é a ausência de luz. Você não consegue fisicamente, naturalmente, pegar na escuridão. Então a primeira perspectiva que nós gostamos de mensurar é que não há o mal, há o erro. E que o Evangelho, quando fala do homem de bem, a discussão do não julgar dessa maneira é por quê? Porque todo mundo que está hoje avaliado como homem ou mulher de mal, na verdade o mal não existe. É alguém que está em erro. Vi num acompanhamento que nós estamos fazendo, né? Estamos participando do Evangelho lá no Centro Espírita Paulo Estevão, e achei muito interessante uma frase do mediador quando ele disse: Jesus nos vê em perspectiva. Jesus nos ama porque ele não vê nenhum mal em nós, ele já nos vê no futuro. Como tem aquela música, um dia todos nós seremos anjos. Ele já nos enxerga assim. Então, a partir do momento que nós enxergamos o lado bom das pessoas, as pessoas como pessoas de bem, nós temos como quebrar diversas barreiras. E se nós nos policiamos no sentido de não julgarmos, quebramos outras barreiras. Não quer dizer o Espiritismo que nós não devemos entender de nada para avaliar, até para nos defendermos em tese, que é algo que também nós passamos para os nossos filhos e filhas e outras pessoas que estão sob nossa orientação. Mas é no sentido de que nós afastemos totalmente os preconceitos e trabalhemos com as pré-concepções. O que é um preconceito? É algo fechado. Você fechou o conceito. Olha, ali é branco, é bom, é negro, é ruim, é gordo, é feio. Tem até uma propaganda de uma academia que o rapaz foi processado no Mato Grosso, né? Você diz assim, se você é feio e gordo, 2 estigmas, né? Ele dizia, deixe de ser gordo e fique só sendo feio. Sim. E isso foi, inclusive, matéria do Jornal Nacional. O que é a feiura? O que é ser gordo, ser magro? Questão de gênero, ser branco, ser negro. O que é isso? Se o corpo nada mais é do que um vaso. Se a matéria, como diz o Emmanuel, ela é neutra, ela é nossa amiga. Nós devemos de deixar de transferir a responsabilidade do erro para a matéria, porque o erro vem do espírito. É o espírito que na sua falha moral se desvia, escolhe mal. Então essa mesma lógica de perspectiva, você trabalhando a preconcepção, é dizer, poxa, isso aqui nos causa um alerta. Mas é um alerta que a gente não deve expor. É algo que a gente guarda para conosco, observando, usando a nossa experiência. Mas não vamos expor, nem vamos fechar, nem vamos nos afastar. Por quê? Porque pode ser, e é a lógica, é a realidade que traz isso, que a convivência, o contato, a vivência, a experiência nos traga diversos elementos novos e possam fazer com que nós pensemos de modo diferente, que nós possamos descobrir coisas. Mas quem faz isso? Quem tem preconcepções, que todo mundo tem. Mas quem tem preconcepção está aberto à experiência, à mudança, à vivência. E da vivência nós vamos nos transformando. Senão não haveria necessidade, por exemplo, de
ou de encarnações sucessivas. É porque com a vivência nós vamos melhor digerindo. Mas alguém que acha que já está pronto e acabado, que já é bom, ou que aquele já é mal, ou então acha que ele é mal e aquele é bom, ele se conforma. Porque isso é um pré-conceito. Fez um conceito antes e acha que não pode mudar. E isso foi perguntado inclusive ao Chico. Chico, o que é que o Espiritismo te deu de maior? Ele disse: entender que eu tenho que mudar todo dia. Então, lógico que existem leis divinas. O Livro dos Espíritos traz as leis divinas. Você vai descobrindo, como diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É em cima dessas leis morais. Mas você não adianta querer se forçar a cumprir as leis morais. O espírita vai, com a vivência, aprendendo a entender as leis morais. Por vezes teve gente, e tem gente, que nunca sequer leu, nem sabe o que quer dizer leis morais, mas tem uma conduta moral adequada. Quando você vai falar das leis, isso aqui eu já vi nesse, vi naquele outro, ou seja, não precisa ler as leis. Quando você tem uma conduta moral adequada, e ela vem de uma construção, de uma vivência, nesta encarnação, em outras encarnações, e nas próximas encarnações, você vai percebendo e se transformando e se enxergando enquanto homem de bem. Vai enxergando os seus defeitos, não se conforma com eles e passa a observar que quando você melhora, tudo ao seu redor também melhora, porque você deixa de estar no erro e se transforma em luz. E tudo que era escuro, com a sua passagem, passa a ser visível, claro. Por quê? Porque você deixou que fluísse a energia, a chama, a luz que tem dentro de você, que você estava bloqueando, entornando pelos seus pré-conceitos. E só fazem mal a você mesmo. Ponto. Se você... Hoje eu estava a conversar com uma pessoa que sempre que fala que ajudou alguém, né? Achei interessante, uma das pessoas que tem uma conduta moral mais louváveis que eu conheço, e já tem uma idade avançada. E eu achei interessante na concepção que houve um tempo em que ele ajudou uma pessoa. A pessoa estava realmente sem condições, ele ajudou, ele vendia um produto e o outro colocou um comércio que poderia vender um dos produtos dele. Ele arranjou tudo, arranjou o local, fez o negócio, colocou a pessoa acabou, eles dois vivem, pode-se dizer bem, a pessoa acabou crescendo muito e deixou de comprar o produto dele. E ele diz que nunca precisou. Você vê o tom de quando ele fala, os olhos brilham, e ele diz que aquilo passou, mas que de certa forma condena aquele tipo de conduta, porque era para ele ter tido um nível de gratidão. E por que ele deixou de comprar a parte dele que era tão pequena, se ele deu em tese tudo a ele? Aí nós entramos na discussão assim, no sentido, né? Discutiremos, mas não disputaremos, né? Discutindo. E dissemos: mas o senhor não acha? O senhor deveria perdoar? Ele disse: eu já perdoei, eu nunca nem me zanguei. Eu acho que não perdoou, porque o senhor já falou isso várias vezes. Toda vez que fala, sabe, você se treme, os seus olhos brilham, você fica com raiva, você fica chateado. Não, mas é porque eu tenho a inveja de um coração como esse. Como que diz, tem coração, né? Tem moela, né? No peito, né? Já disseram essa frase para nós. E nós reiterávamos, e com outro colega, e dizia: mas você deveria perdoar. Mas eu não tenho nada contra, eu rezo é que cresça. Mas o senhor não está vendo que está dentro do senhor? Não está. E a gente vendo o que é aquilo, um
Conceito. Você não está vendo que isso só faz mal ao Senhor mesmo? Ah, mas então você é santo. Não é isso. Olha, mas eu sei das coisas porque eu sou mais velho. Mas o senhor não está vendo que isso não afeta o outro de jeito nenhum, está afetando a quem? Ao senhor mesmo. E que isso pode se somatizar um dia e sair do seu pensamento, né, para nós, do perispírito, e entrar, né, chegar, né, sair dessa lógica, entrar no corpo físico. Não é porque você é santo. É porque eu não estou dizendo que é fácil. Aí abri um áudio que eu recebi, que eu tenho escutado algumas vezes, do Chico Xavier, falando sobre amor. E ele diz isso, né? Que se ele tivesse algum poder, se ele pudesse de alguma forma, ele diria para as pessoas: amai-vos uns aos outros, aquela mensagem do Cristo, como eu vos amei. E ele diz: mas é muito mais dizer amai-vos uns aos outros, quando Jesus diz como eu vos amei. Porque é um tipo de amor tão real, tão desprendido, que não exige do outro sequer a compreensão. E que depois de apedrejado, pode-se dizer assim, né, humilhado, cuspido e crucificado, ele no Calvário, no Gólgota, ele diz: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Ele compreende, né, quando ele diz, né, Eli, Eli, né, lama sabachthani, né, Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Você pegar o Salmo 22, ele está lá, algo escrito há mais de 400 anos, ele diz: eu estou entendendo, eu estou cumprindo o que foi profetizado. Você pode ler, vão rasgar meus ossos, isso profetizado em Salmos. Pode ver lá, ou é o 22 ou o 23, é salvado engano, é o 22. Aí fui mostrar e começou logo assim: eu admiro assim o Chico Xavier, mas eu não gosto muito de Chico Xavier não. Eu disse: mas o que é que tem a ver com Chico Xavier? Ele está falando de Jesus. Ou seja, quando a gente está com preconceito, tudo é motivo para a gente afastar a lição que tem para nós, a compreensão, o amor que a gente pode dar, o que é que a gente tem que aprender. Não, porque isso não, é porque é o Chico que falou. Não é Chico não, vamos ver, é Jesus. É mentira o que está sendo dito aqui? Aí ele disse: não. Aí tinha outro colega e disse: não é Jesus? Você não conhece a Bíblia, lê todo dia? Não é Jesus? Vem da boca do Chico. Como pode ter vindo de qualquer rabiço, mas foi o Cristo. Você disse que o grande livro é a Bíblia, isso é o Cristo que disse. Então veja a dificuldade. Eu sei que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu sei que nada acontece por acaso, que as forças espirituais estão operando, que quando a gente diz isso, que surgiu numa espontaneidade que não é casual, a gente está sendo instrumento, que a gente não bateu por bater, nem quisemos dar uma lição de moral, apenas quisemos dizer que é importante que a gente entenda que pode mudar a cada dia, e que todo mundo para Deus, para o Cristo, por exemplo, é um homem de bem, é um homem bom. Quando chegaram ao Chico, nosso bairro aqui, por exemplo, nós temos muitos problemas, né? Problemas de criminalidade, muitas mães com filhos com problema de drogadição, muita gente que já conseguiu resgatar os seus parentes, mas gente que os meninos estão complicados. Esse cantinho aqui da Teodoreto Souto no Carvalho Mota, historicamente sempre foi um canto de conflitos muito fortes no bairro, não é verdade isso? Mas é impressionante, né? Quantas coisas já aconteceram, mortes, né? Aqui. E a gente levando, quantos foram julgando, outros que hoje já são pais, avós que mudaram, contando a história de o que eles faziam. Muda. Como disse o Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança. Enfim, no mundo tudo é feito de mudança. Está nos sonetos lá de Camões, né? O pessoal fala do Camões dos Lusíadas, ele tem os Lusíadas e tem os sonetos. E
Quando vem o preconceito, eu também remeto a uma discussão que perguntaram ao Chico Xavier. O que é que tinha em presídio? Chico, tu anda no presídio? Nada. Chico é cheio de obsessor, né, Chico? Ele disse, não. Cheio de mãe. A pessoa que pré-julgou, discutindo essa lógica de que eles eram homens maus, já achava que é a sintonia, o mal só puxa o mal, então ela não presta, só anda com quem não presta, então toda a ala dela ninguém presta. Mas você esquece, por exemplo, quando o André Luiz estava lá no umbral, a mãe dele nunca saiu de perto dele. Ele não tinha uma sintonia para enxergar, mas ela estava lá. E foi isso que o Chico disse com aquela tranquilidade que o Chico tem. Às vezes as pessoas quando dizem assim, olha, o palestrante da noite, eu disse, era a pessoa que eu já ouvi falar melhor na minha vida, nem palestrante era, mas toda vez que falava, o modo dele de falar e as respostas, e o modo dele de reagir às coisas, acho que é o maior palestrante que eu já vi na minha vida, chama-se Chico Xavier. Ele respondia assim com a tranquilidade que a pessoa ficava sem ação. Né? A pessoa olhar para ele e dizer, Chico, lá dentro dos presídios, deve estar super lotado de obsessores, né, Chico? Ele olhou e disse assim, não. Eu vejo muito é mãe. Veja que é tudo partindo de uma lógica também. Que a mãe, um dos amores mais próximos de amor que a gente conhece, é o amor de mãe pelo filho. Em regra, para a mãe, ela abraça o filho como Jesus nos abraça. Meu filho é bom. E meu filho tem jeito. Então a mãe não abandona o filho. Se você for pela mesma lógica, o que é que um obsessor tem a fazer dentro do presídio, se ele já em tese, até aquele momento, ele fez tudo para aquela pessoa desgraçar com a própria vida. É uma reflexão. Vai parar. Eu vi um caso, né, de violência infantil, né, das mais graves, e uns casos, não me lembro se era em Rondônia, nesses documentários, né? E teve um caso de um rapaz que acabou cometendo isso e depois assassinou a criança, que era a filha da companheira dele, não é? Enteada. Contando o que aconteceu com ele lá dentro do presídio. Agora eles têm um lado, não uma ala só para eles. Foi serviciado. Ele disse que era serviciado no mínimo às vezes 8, 10 vezes por dia. Passou mais ou menos, ele disse, uns 3 a 4 anos direto isso. E lavando roupa dos outros e fazendo tudo. Era a mulher deles. E depois agora estava lá. Quando você vê a reportagem, talvez para o senso comum de fora, acho que não, ainda não pagou não, devia ter era morrido. E a morte vai fazer o espírito mudar? Ah, mas ele já parou de sofrer, que agora está separado, está num bem bom lá, porque a sala dele tinha um ventilador, e disse que quer passar pelo que ele passou. Ah, o psicólogo entra e diz, não, mas a gente vê que a cara dele, ele não tem arrependimento, já está preso há uns 10 anos. Ou seja, a condenação para os homens, ela é a de infinito. Não tem ressocialização. Um homem desse, ele traz a culpa dentro dele, toda a sociedade é contra ele, mas a mesma pergunta que vem, um caso tão grave quanto esse, foi o que foi respondido pelo ministro Clarencio do nosso lar, ao André Luiz. Poxa, as pessoas do umbral, aquelas pessoas que me perseguiam, ele disse, e essa senhora, lembra que tinha uma senhora que já tinha tentado tudo com ela no nosso lar? Alguém chegou e disse, aí é um caso perdido. Clarence olhou para ele bem claramente e disse, não existem casos perdidos para Deus.
Pense a coisa pior que você imaginar. É filho de Deus. Ele não presta. Ele é um homem mau. Não. Para Jesus ele é um homem bom. Ele erra. Mas, pela lei do eterno progresso, um dia ele acertará. Eis uma perspectiva. Então, Renato, o que a gente faz com um desse? Na próxima encarnação ele vem para ser novamente passar pelas mesmas coisas? Porque pelo que ele fez, ele passou milhares de vezes. E não é isso que vai resolver. Vai ser unir, porque senão seria código italiano, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente não faz isso. Eu vi um caso num documentário chamado Newman, de um homem também que tinha feito isso, matado ao companheiro, estava no corredor da morte. E aí foram conversar com ele, pessoas esquecidas, né? E foram conversar com ele e perguntaram a ele assim sobre a vida dele, querendo saber sobre a personalidade dele, o que é que tinha levado ele a matar uma criança e fazer o que ele fez, exatamente de alguém que tinha tido tanto carinho com ele, o acolhido. Ele começou dizendo assim: a minha mãe, eu não conheci meu pai, e a minha mãe tinha o companheiro dela, que além dessa questão desses atos comigo, toda vez que ele e minha mãe ou ele me bater, dizia assim: eu estou lhe batendo porque eu gosto de você, é porque eu quero lhe ajeitar. E ele foi se criando, entendendo de forma tortuosa que bater, a gente bate em quem a gente gosta. A gente machuca quem a gente gosta. Por quê? Porque se ficar com a gente é porque é uma prova de que gosta da gente. Não estava fazendo defesa, ele não tem mais defesa, ele já está no corredor da morte. Mas é uma prova de que amor só gera amor. Dor só gera dor. Mas o nosso tipo de julgamento é dor pagar com dor, e vira um ciclo de dor. E para Deus não é assim. Nas reencarnações sucessivas, vocês lerem aquele Sexo e Obsessão, o Marquês de Sade, numa das suas encarnações, ele é um padre e cuida, e ele tem problemas com a pedofilia. E quando ele recebe a oportunidade, ainda naquela reencarnação dele, o que vai ser confiado a ele é cuidar de crianças. Depois que ele aprende o valor e os erros dele, a forma de aprender e de pagar é assumir uma programação por diversas encarnações em que ele vai cuidar e preservar e salvar diversas crianças em situação de risco da pedofilia. Olha o modo de Deus agir, como é diferente. Ao invés de dizer ele foi pedófilo e na próxima encarnação ele vai ser maltratado enquanto criança, isso ia gerar o quê? Um novo serial killer que ia fazer isso e que ia se repetir. Não, ele vai ser trabalhado para aprender com esses enfrentamentos o valor da infância e vai se transformar no maior cuidador da infância. Isso é interessante para nós às vezes, porque quando também nos autopromovemos com preconceitos, como se nós espíritas fôssemos os melhores. Não é. Às vezes onde você mais aparenta ou aparece é a sua programação, porque você tem uma dívida longa naquilo. Como foi Paulo. Paulo,
que era Saulo de Tarso, o maior pregador, estou dizendo uma questão dentro de uma encarnação, mas a lógica é a mesma. Perseguidor dos cristãos, apedrejou Estevão. Quando ele encontra o Cristo, ele diz: Pai, o que queres que eu faça? E o que é que ele começa a fazer? Vai ser o pregador do cristianismo para todo mundo. Olha, o que era o que atacava, o que perseguia, o que matava, que era um grande nome para o Sinédrio, vira quem? O contrário, né? Ele tinha todas as regalias do Sinédrio, a guarda religiosa, foi virar alguém sem posse, sem bens, caminhando, mendicando, pregando o evangelho em canto e canto, onde ninguém queria ouvir o evangelho, mostrando o cristianismo onde ninguém conhecia, dizendo que existia um só Deus para a gente que acreditava em vários deuses, e foi apedrejado, só não morria porque Deus não queria. Muitas vezes se passava e estava Paulo apedrejado na porta das cidades. E saiu o percurso caminhando e pregando até Roma. Olha a paga de Paulo. Tudo que ele atacava e criticava do cristianismo, qual foi a paga? Vai morrer por isso agora, porque você matou cristãos, foi contra o cristianismo? Ou vai agora entrar num que todo mundo vai ficar cuspindo em você lá dentro do Sinédrio? Não, você vai virar agora é o maior defensor do cristianismo, e eu vou ampliar o seu potencial de fala, de fôlego, de vontade, de voz, para sair pregando o cristianismo de canto em canto. Já pensou o impacto para a nossa vaidade, nosso egoísmo, nosso orgulho? Como é que eu vou chegar num canto que eu atacava todo dia, que eu era o sabido, estudei a vida inteira, eu era visto como rico, protegido, eu vou chegar lá amanhã dizendo que é tudo o contrário, que eu estava errado? Já pensou quebrar o orgulho desse jeito? Fiz. E ele diz: pois eu vou. E foi até desencarnar. Olha aí como é o tipo de cobrança para o homem bom. É com atividade, é com trabalho no bem. O que Deus quer, que a gente acredita, são trabalhadores para o bem. E que esses trabalhadores também não tenham um preconceito no sentido de acharem que eles são melhores. Pense, alguém sai e diz: poxa, gostei do modo de falar do Renato, aquele homem, aquela pessoa, aquele menino deve ser bom. Não é isso. Provavelmente ele tem o quê? Um cargo, ele tem um compromisso para falar, porque provavelmente em outras encarnações ele deve ter mal utilizado a sua fala. Vez uma oportunidade, pode chegar aqui com a oportunidade e dizer: não quero não, quero viver a minha vida. Eu lá vou falar de espiritismo, que tem a ver com renúncia, com conduta moral, porque se eu começar a falar disso, eu vou acabar mudando. Eu vou começar a tomar meu tempo e vão aparecer mais trabalhos, porque, como diz o André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E aí eu vou perder, entre aspas, né, a minha vida. E quantas pessoas não abrem mão da mediunidade por causa disso? Quantas pessoas não abrem mão da mediunidade por causa disso? Quantos? Não é fato? Eis uma perspectiva. Por que fazer isso? Não é porque é o bom. É o bom? Não. É porque provavelmente mal utilizou a sua voz, a sua fala no passado, e recebeu um compromisso, uma responsabilidade, um trabalho para desempenhar. Ponto. Eis o homem de bem. É um trabalho constante. É uma responsabilidade.
é um compromisso. Ponto. Eis a reflexão. E nós evitarmos os julgamentos com relação ao homem de bem. E nós evitarmos as práticas desvirtuadas. E nós enfrentarmos as nossas contradições, as nossas contrariedades. E nós também entendermos que tudo o que nos acontece é porque é necessário para nos ensinar. E que a nossa conduta relacionada ao que nos acontece pode gerar dor, mas que essa dor nos sirva de ensinamento. Que nós, dependendo das nossas limitações, soframos só o necessário, mas que aprendamos com a dor e toquemos e continuemos o barco para frente, para avaliarmos, para retomarmos, para termos segurança nas nossas vidas. Eis uma perspectiva do homem de bem, né? Se fosse, né, o Evangelho, um homem de bem teria morrido. Então, primeiro, todos nós somos homens de bem, seja no momento ou seja em potencial. Quem é visto como um homem de mal, não é que seja mal, ele está em erro. Todo erro leva a dor, porque a dor é inevitável, que ela ensina o espírito embrutecido, mas o sofrimento ele é opcional. Dependendo do limite que nós tenhamos, nosso limite espiritual, nós vamos sofrer por um período, mas depois nós vamos ter que evitar de estarmos o quê? Remoendo a dor. Sofrer é remoer a dor. Então vamos partir para uma lógica diferente, para um tipo de visão diferente, para um tipo de prática diferente. Eis uma perspectiva para nós. E o finalzinho, né? Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Muitas vezes nós tomamos atitudes que são muito fortes dentro de nós. Muitas vezes nós tomamos atitudes que têm a ver com a nossa ainda natureza embrutecida. E que nós vamos tentando, no acerto e erro, tentando resistir a esses tipos de conduta, a esses tipos de prática. E o que nos conforta? Mesmo quando nós estamos praticando, sendo homens que são vistos como homens e mulheres de bem, e que praticam coisas por inclinações ainda embrutecidas da sua natureza. O que é que nós fazemos nesses momentos? Nós nos entregamos à oração. Nós entregamos os nossos problemas a Deus. E vamos tendo paciência, aguardando, esperando, pensando. Vão vir mais dores, vem as tempestades, vem o entardecer, vem o anoitecer, mas depois vem a aurora. Depois do inverno vem a primavera, vem o desabrochar. Eis uma perspectiva. E aí, o tempo vai passando, e o tempo que também não é nosso inimigo, o tempo é nosso amigo. Nós temos que lembrar, nesses momentos, que nós não estamos sós. Há toda uma gama do bem que pretende nos ajudar. E vamos levando. No fim das contas, já indo para as conclusões, nós vamos identificar que, enquanto encarnados nesse nível, existe de fato uma lei de eterno progresso. Que ninguém que está aqui é perfeito. Que mesmo quem está falando, não é porque é
melhor. São funções diferentes no trabalho do bem. E que se aquele que está ali falando por vezes, ou numa prática de caridade, como São Francisco, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, mesmo eles também precisam de orações e estão não perfeitos, eles estão numa abnegação, numa provação, mas estão o quê? Lutando para serem melhores do que eles a cada dia. Mesma coisa falou Divaldo Franco, que agradece às vezes as palmas das pessoas, o público que vai às palestras dele, Divaldo Franco, mas que na verdade ele tem consciência de que se ele não estivesse fazendo o que ele está fazendo, ele já tinha desencarnado há muito tempo, provavelmente louco, internado em um hospício. Por quê? Porque ele tinha uma programação para isso. Então, homens de bem somos todos nós. E outra frase que eu lembrei foi do Haroldo Dutra Dias, né? Como é que eu posso julgar o outro se eu não tenho como saber? Se eu passasse pela mesma coisa, eu não faria do mesmo jeito, eu não faria pior. Então, para ser homem de bem, a gente tem que cultivar as preconcepções, evitar os preconceitos, evitar julgar, termos paciência, trabalharmos no máximo de amor possível. Aí a gente, nesse ponto, a gente vai concluindo para, se tivermos eventuais perguntas. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais